A Petrobras soltou um comunicado que fez a empresa perder 32 bilhões de reais em valor de mercado. Você precisa entender alguns pontos sobre esse comunicado que vão afetar os seus investimentos na empresa e é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Bom, aqui está a cotação da Petrobras, né? Esse gráfico ele é da Petrobras. No pregão de ontem, a gente vê que a ação caiu 6,6% no pregão, foi uma queda bem expressiva. A empresa que vinha ali numa alta já bem sucessiva, né, durante algum tempo, desde o começo do ano aí praticamente só subindo. E no pregão de hoje já deu um leve respiro aqui e acabou subindo 1,5% no pregão. Mas afinal de contas, o que foi esse comunicado e por que ele é tão importante? Você precisa estar atento a dois pontos desse comunicado. Bom, eu estou com o comunicado aqui aberto. Vamos tentar entender o que foi que a empresa falou ontem. A empresa comunicou aqui no dia 23 de outubro, eu estou gravando esse vídeo no dia 24, e ela informou que fez uma proposta de revisão do Estatuto Social. Essa revisão ela visa fazer algumas alterações nesse estatuto e foram três tópicos elencados como os principais para essa revisão. Dois deles chamam a atenção. O primeiro, que é o mais tranquilo, que é o de criar uma reserva de remuneração de capital. Essa reserva assustou um pouco o mercado, porque o mercado pensou que a empresa iria reduzir os pagamentos de dividendos que ela vinha fazendo. A atual política de dividendos da Petrobras obriga ela a fazer o pagamento de 45% do seu fluxo de caixa livre em cada ano na forma de dividendos, seja dividendos, juros sobre capital próprio, as formas de remuneração aí que nós conhecemos, né, como investidores. E a empresa vai começar a seguir essa política de dividendos que foi formulada, inclusive, esse ano. Agora, com a entrada do novo governo, a nova direção da empresa formulou essa política de dividendos e deve pagar pelo menos 45% do fluxo de caixa livre. Só que o que chamou a atenção do mercado de fato e deixou a pulga atrás da orelha é que não foi especificado nesse documento qual seria o percentual máximo que a empresa iria compor de reserva, por exemplo, deixando espaço para que ela não fizesse pagamento de dividendos extraordinários. Foi isso que deixou o mercado assustado num primeiro momento. Já hoje, o CFO da empresa disse que isso na verdade é ruído e que a empresa isso não vai afetar a forma que a empresa vai pagar dividendos, ela vai continuar pagando dividendos extraordinários sim, se vê que é possível. Então, na prática, isso foi um ruído. Mas o que chamou a atenção do mercado de fato e que sim é um problema foi a segunda parte desse comunicado. Aqui na segunda parte do comunicado, a empresa deixou bem claro que pretendia excluir vedações para indicação de administradores previstas na Lei nº 13.303 de 2016. Essa lei ela é conhecida como a nova lei das SA, que ela vê, na verdade, não para substituir a lei das SA tradicional, que é de 1976, mas ela veio para melhorar alguns pontos que poderiam ter sido melhor elaborados lá atrás. Então, essa lei das SA nova, por exemplo, agora de 2016, ela colocou lá uma cláusula que impedia as empresas de fazer indicações políticas para dentro das empresas. E isso incluía a própria Petrobras. Então, segundo está no comunicado que a Petrobras informou, ela pretende retirar isso do Estatuto Social da empresa. Uma vez que essa cláusula seja de fato retirada, a empresa poderia voltar a fazer indicações políticas para dentro do conselho. E indicações políticas não envolvem normalmente indicações técnicas de profissionais que entendem do setor, que sabem o que estão fazendo e que vão orientar a empresa a tomar as melhores decisões, mas pode servir apenas como um celeiro ali de indicações políticas de pessoas que cumpriram determinados favores para políticos, por exemplo, e acabaram assumindo um cargo de altíssima importância dentro da empresa, seja ele de diretoria ou de conselho, que são cargos que são muito importantes para a definição estratégica, para pontos estratégicos e operacionais também da empresa. Esses dois pontos foram os que deixaram o mercado assustado com essa notícia no pregão de ontem. Mas e aí, será que isso é realmente tão impactante assim como pareceu, que fez as ações caírem 7% no dia praticamente? Aqui no restante do comunicado, a empresa comentou que
A política de remuneração aos acionistas, isso para o primeiro ponto que destacamos aqui acima, tá? A política de remuneração aos acionistas continua vigente. A política de remuneração da empresa é o quê? É pagar 45% do fluxo de caixa livre a cada ano. Então, sempre que a empresa tiver fluxo de caixa livre positivo, 45% desse valor deve ser pago na forma de dividendos ou juros sobre capital próprio. E afinal de contas, para que vai servir essa reserva? A empresa disse que essa reserva ela vai servir justamente para assegurar recursos para o pagamento de dividendos, juros sobre o capital próprio, suas antecipações, recompras autorizadas, enfim. Então, essa reserva ela vai ser utilizada para que a empresa continue tendo capacidade de pagar dividendos, mesmo em momentos difíceis de mercado. A efetiva constituição da reserva, ao final do exercício, só poderá ocorrer após o pagamento dos dividendos na forma da política de remuneração aos acionistas. Então, isso deixa muito explícito que, na prática, a Petrobras não vai parar de pagar dividendos, mas que poderia haver uma redução no valor dos dividendos que a empresa vai pagar. Afinal, ela não iria pagar mais, por exemplo, dividendos extraordinários como ela vinha pagando nos últimos anos. E isso, claro, iria fazer uma redução no valor que ela paga para os acionistas. Mas e aí, na prática, esse comunicado ele foi bom ou foi ruim? Bom, na minha opinião, em relação a essa reserva que a empresa está criando, particularmente eu não vejo problema. Inclusive, a maior parte das empresas na bolsa, e não só da bolsa, na verdade, grandes empresas trabalham com reservas em seus balanços que servem para diversas finalidades, dentre elas o pagamento de dividendos. Então, eu particularmente não vejo isso como um problema, claro, embora preferisse que a empresa pagasse tudo na forma de dividendos. Mas eu compreendo que a criação dessa reserva ela é sim justificável. O ponto que chama a atenção e que a gente precisa monitorar muito bem de perto é relacionado a essa alteração da cláusula do estatuto para indicações políticas. Se isso acontecer, aí sim nós teremos um problema e isso já foi visto no passado dentro da empresa. Indicações não técnicas de pessoas que acabaram entrando na empresa apenas por ser amigo das pessoas certas, acabaram deixando a empresa com um prejuízo gigantesco e quem teve que pagar a conta no final de tudo, além do próprio acionista, foram também os brasileiros, já que a empresa teve que ser socorrida pelo governo. Mas e aí, Gabriel? Eu tenho ações da Petrobras, o que é que eu faço? Bom, se você tem ações da Petrobras, eu sugiro que você mantenha em carteira, não sugiro que você venda elas. Principalmente porque a gente não pode responder de imediato apenas com ruído, nós temos que interpretar as informações para entender se de fato isso vai afetar ou não. Então, nesse primeiro momento, se você tem ações da Petrobras, mantenha em sua carteira. Foi o que eu recomendei para os nossos assinantes aqui na Ticker Research, porque nós já estamos com um bom retorno nas ações da Petrobras. A gente está com um retorno aí de mais de 50% no período que a gente investiu. E nós sugerimos que os investidores mantivessem a empresa em suas carteiras, enquanto nós temos mais informações do que de fato vai acontecer. Se você não tem ações da Petrobras até o momento e pensa em comprar, eu sugiro que você não compre agora. Aguarde um momento, inclusive porque a cotação das ações andou bastante ao longo do ano. Do começo do ano para cá, a empresa estava custando 16, 17 reais por ação e agora está em 36 reais. Então, essa valorização que se deu por causa do barril de petróleo que subiu lá fora e também por causa do medo que os investidores tinham por causa do novo governo, acabaram puxando as ações aí para cima ao longo do ano e agora está num patamar um pouco alto. Então, eu sugiro que você que não tem as ações da Petrobras não compre nesse momento por falta de margem de segurança. Mas se você já tem as ações, mantenha na sua carteira, não sugiro que você venda agora, beleza? E por hoje é isso, eu espero que esse vídeo tenha ficado interessante para você, que ele tenha sido útil de alguma forma. Deixa aqui nos comentários o que você achou desse conteúdo e aqui abaixo também você vai encontrar alguns links que podem te levar para um material bem interessante que nós produzimos aqui na Ticker Research. Beleza? Valeu!